noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos continuar aqui o Evangelho de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Nós estamos falando que logo naquele mesmo dia, depois da ressurreição do Senhor Jesus, 2 dos discípulos estavam no caminho para Emaús. E iam conversando a respeito de todas as coisas. Eles estavam tristes, eles estavam com o coração apertado, eles estavam tremendamente perturbados por tudo aquilo que eles viram o Senhor Jesus passar nos últimos 3 dias. E eles ficaram muito abatidos e 2 estavam andando a pé para Emaús, né? Estavam a caminho, né, para Emaús. E aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que encontro maravilhoso! Mas aqueles homens, eles tinham os pensamentos naquilo que havia ocorrido. Eles estavam vivendo naquele momento aquela situação tão grave, tão triste que eles haviam presenciado. E o versículo 16 diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer, pelo desespero, pelas lágrimas, pela ignorância, né, a tudo que Jesus tinha dito, pela dúvida que o homem, o ser humano carrega, pela cegueira do homem espiritual. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Esse Cleopas, ele era tio de Jesus, irmão do seu pai José. E eles disseram, né, de peito aberto, assim: ó, você está por fora. Só você que não está sabendo. Nós estamos vindo de um acontecimento enorme, né? Nós estamos vindo de algo muito grande que aconteceu. Versículo 19, Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles diziam bem do Senhor Jesus, eles glorificavam o nome do Senhor Jesus, eles foram testemunhas oculares, né, do que Jesus fez ali no meio do povo. E eles dizendo: mas você não sabe? Você não está sabendo disso? Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles contando ali para Jesus, né, que é o profeta que veio em nome de Deus. Jesus provou ser profeta, ele foi aprovado como profeta de Deus, né, como Deus, pelos seus milagres, pelos ensinos que ele fez, que ele deixou ali na terra. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Eles diziam para Jesus o que o coração deles pediam. Eles pensavam que, como Moisés redimiu o povo de Israel da escravidão do Egito, que o Senhor Jesus ia redimi-los, né? Que o Senhor Jesus ia salvá-los. É verdade também, né, que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam: ele vive.
E os discípulos ali contando para o próprio Senhor Jesus aquilo que as mulheres tinham testemunhado. As mulheres que foram companheiras do Senhor Jesus, que foram privilegiadas, agraciadas, né, receberam o galardão, né, de ver em primeiro lugar, né, o túmulo vazio. Eles estavam contando para Jesus, versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Nem o túmulo convenceu aqueles homens, o túmulo vazio, nem o anjo que apareceu, os anjos, nem as mulheres, né, o convenceram, a não ser quando Jesus chegou perto deles. Nós vemos aqui como o nosso coração é incrédulo, como nós somos parecidos com os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus, participaram dos milagres, participaram das curas, viram as libertações, viram o poder de Deus, né? Jesus como Deus, e eles duvidaram. Quando eles viram o túmulo vazio, eles não creram, eles entristeceram, eles ficaram muito abatidos, porque a fé era pouca. E hoje, como será que está a nossa fé? Nós temos visto também o Senhor Jesus agir na nossa vida. Você tem visto na sua vida? Versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus sofreu tudo porque era propósito, porque estava marcado, porque era desejo do Pai. E quem segurou Jesus naquela cruz, quem matou Jesus, foi você, fui eu. Ele foi ali naquela cruz pelos nossos pecados. Versículo 26. Porventura não me convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Na sua glória, Jesus dizendo para eles. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 28. Quando se aproximava da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar diante. Jesus falou, eu vou continuar. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus só entrou porque foi mediante um convite. Jesus só entrou porque ele era querido, ele era convidado. E assim é na sua vida, na sua casa e na sua família. Só se você convidar que Jesus vai entrar. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido, lhes deu. Eles lembraram da ceia. Essas palavras lembravam a última ceia que eles estiveram com Jesus. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Que magnífica, né? Essa história verídica do nosso Jesus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. A morte de Jesus foi a única morte que gerou vida eterna, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. E isso ele fez por nós. E hoje nós podemos ter livre acesso aos céus quando recebemos esse sacrifício de amor. A minha oração por você é que seu coração seja quebrantado e que neste momento você possa dizer assim: Senhor Jesus, eu recebo o seu sacrifício naquela cruz. Eu recebo o seu sangue derramado naquela cruz por amor de mim. E eu te agradeço porque hoje eu tenho acesso ao céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.